Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estava ali, finalizando o expediente e o dia inteiro algo me incomodando pra eu já vir gravar logo esse vídeo. E eu vou falar pra vocês, sempre alguma coisa impedindo, até mesmo a minha mente, talvez não queria tanto, mas o Espírito Santo me incomodou muito a trazer esse assunto hoje, um pouco da minha experiência que eu tive nos últimos dias e nos últimos meses também. Já peço para vocês irem deixando o like aqui e também, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, porque creio que pelos comentários que eu tenho visto nos vídeos anteriores e até mesmo num vídeo que eu postei falando sobre como é difícil crer, um assunto tá ligado a outro, eu creio que muitas pessoas estão passando por momentos como esse que eu vou falar hoje. Hoje eu quero tratar de um assunto que muitas pessoas passam, vivem, mas que não sabem muito bem lidar. E eu confesso que até eu também não sabia, e até pouco tempo atrás. E assim, o Senhor tem me ensinado muito, E que é justamente falar sobre solidão no processo com Deus. Eu já venho falando pra vocês que eu venho passando por um tratamento, com Deus, onde muitas coisas o Senhor tem arrancado, tem tratado, tem trabalhado na minha vida. E uma das coisas que o Senhor arrancou, eu falo que é arrancar. Sabe quando você vai tirar tipo uma planta, que você vai puxar a planta, vai arrancar a planta da terra? Você puxa ela, Isso é arrancar. Então assim, comigo eu sinto que foi basicamente esse processo. O Senhor, Ele arrancou de mim muitas pessoas. Quando eu falo muitas pessoas, o Senhor, basicamente, Ele arrancou muitas amizades, muitas pessoas que hoje eu percebo que não faziam mais parte, daquele novo que o Senhor estava trazendo para minha vida. E, bom, resumidamente, o ano passado, quando eu comecei a me aprofundar mais no Senhor, comecei a sofrer decepções. E é incrível porque era uma decepção atrás da outra, sabe? Eram muitas decepções e decepções assim que eu falava assim, gente, tem alguma coisa de errado, o que tá acontecendo? O que tem errado? E eu ficava me perguntando o que tinha errado comigo, sabe? O que havia de errado comigo? E o Senhor foi assim, como se diz, permitindo que eu sofresse decepções e cada vez uma, tipo assim, coisas que não tinham nada a ver. Uma decepção tratando por causa de família, outra decepção ali por causa de uma amizade que não tava fluindo e, enfim, foram várias decepções. Até que eu cheguei a questionar com o Senhor, eu falei, Deus, por que tudo isso tá acontecendo? Por que tá assim, sabe? E o Senhor foi me mostrando. E uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração foi, Julie, eu preciso que você entenda que se você me quer como seu melhor amigo, existem coisas que seremos só entre eu e você, que vão existir apenas entre eu e você. Então existem coisas que não dá pra compartilhar nem mesmo com a pessoa mais próxima de você, nem mesmo com a sua mãe, nem mesmo com o seu marido, nem mesmo com a amiga que você acha que é tão amiga. E o Senhor falou pra mim claramente, liguei a luzinha pra ficar melhor, e o Senhor falou claramente comigo, aonde eu quero te levar, o nível em que eu quero te levar, algumas pessoas não podem te acompanhar. Isso não quer dizer que você é melhor que elas, não. Isso não quer dizer que elas são piores que... não. Isso quer dizer que pra eu fazer o que eu tenho pra fazer na sua vida, pra eu trabalhar da forma como eu quero trabalhar na sua vida, essas pessoas terão que ficar pra trás, porque senão elas vão te impedir de avançar. E eu entender isso, gente, eu sofri muito. Eu sofri muito por quê? Porque nós não queremos cortar laços, nós não queremos abandonar aquilo que a gente está acostumado. Nós não queremos permitir que pessoas se vão. Muito pelo contrário, a gente quer cada vez mais pessoas ao nosso lado, Então, assim, eu sofri muito com alguns processos que eu vivi. Teve processos que eu vou falar pra vocês, eu tive que jejuar e pedir pro Senhor me ajudar
a me libertar de algumas pessoas. Mesmo o Senhor já arrancando de mim, eu não queria. Sabe? Quando você, tipo assim, você tá levando na cara, a pessoa tá lá fazendo. Você tá, tipo assim, percebendo que tá tudo errado, tudo ruim. E você ainda tá tentando manter aquilo que Deus já falou que não é pra manter. Eu tive que jejuar e falar: Deus, me ajuda a manter o posicionamento que o Senhor quer que eu mantenha. E então, gente, né? Foram meses. Eu me isolei. E não foi um isolamento que eu escolhi, assim, de certa forma foi um isolamento que eu escolhi em partes, mas também foi um isolamento que eu tive que viver, porque Deus me fez viver, sabe? Por exemplo, a rede social foi uma escolha minha. Eu escolhi viver o isolamento da rede social. Só que eu não escolhi viver um isolamento onde, tipo assim, as pessoas se afastariam, as pessoas me magoariam, né, em algumas circunstâncias e, tipo assim, que Deus estava tirando ali. Eu não escolhi, de certa forma. E tá. E tava tudo bem. Eu conseguia passar por esses processos, orava, jejuava, buscava, conseguia passar por esses processos. E de certa forma, eu me acostumei. Essas pessoas que o Senhor foi tirando, eu sofria por um tempo, mas, né, eu me acostumava. Só que há uns dias atrás, eu passei por um processo muito doloroso, muito difícil na minha vida. E o que aconteceu? Bom, de repente, né, comecei a ser atacada aqui na minha mente. Já falei sobre ataques espirituais, sobre batalhas espirituais, e o principal campo, a principal área é aqui na nossa mente, né? Comecei a ser muito atacada espiritualmente, e chegou um tempo que eu entrei em colapso e comecei a perceber que, tipo assim, eu tô sozinha, e aquele sentimento foi me invadindo de uma tal forma, e esse sentimento de solidão foi, como é que eu vou dizer, chegou um pico assim, gente, sério, eu fiquei tão mal, que eu não sabia mais o que fazer. Eu orava, eu buscava, eu falava com Deus, mas parecia que não tinha uma resposta, parecia que não tinha uma solução, parecia que não tinha alguém ali, parecia que Deus não estava ali mais pra mim. E eu procurava assim, ao meu redor, eu falava: eu quero alguém ao menos pra me ouvir. Gente, foi uma fase terrível. E não faz muito tempo, sabe? Sabe aquela coisa assim que você procurar alguém, um amigo sequer, uma amiga. E eu sou cristã, frequento a igreja, né? Muitas pessoas perguntam: qual a sua denominação, Júlia? A minha denominação é Assembleia de Deus Madureira. Só que a minha cidade é muito pequenininha, tem 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. E eu vou lá, né? Só que a gente roda muito, a gente viaja muito, então a gente não tem aquela frequência. Sempre a gente tá numa cidade diferente por causa das lojas. E justamente pela falta de frequência, a gente não consegue ter aquele relacionamento com irmãos da igreja e nem com os próprios pastores, né? E assim, sendo bem sincero, tem 7 anos que eu tô nessa igreja, não tive uma proximidade com os pastores, com os irmãos. Sei que em partes foi falha minha, mas também, né? Enfim, vamos encurtar isso aqui. Então, assim, sabe aquele pico em que você não encontra um amigo, que você não encontra ninguém, você não encontra um parente, você não encontra uma autoridade espiritual para te ouvir? Eu cheguei a um ponto e falei: Deus, eu quero só falar, eu não preciso de profecia. Eu não preciso de alguém falando nada pra mim, eu só quero que alguém me ouça. Tava tão crítico que eu tinha uma amiga, aí eu falei, né, vou mandar mensagem pra ela, fazia muito tempo que a gente não conversava, e, enfim, pela correria da vida, do dia a dia, eu mandei mensagem pra ela, falei: vamos se ver e tal, não sei o que, pra gente, né, conversar, e ela também não podia. Sabe aquele negócio assim, deserto? Escassez de pessoas, escassez de tudo, que Deus faz você passar. Foi exatamente isso que eu vivi. Eu olhei pro nada, falei: meu Deus, e agora? Vou sucumbir desse jeito. Detalhe, gente, eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe, mas tem coisas que, como é que eu vou dizer? Eu não queria contar pra minha mãe,
Eu não queria falar pro meu marido. Eu queria alguém diferente. Eu queria alguém assim, não sei, nem sei explicar. E aí eu falei, eu entrei pro meu quarto, chorei. E eu falei, Deus, mais uma vez seremos nós dois. Se o Senhor realmente tá aí, se o Senhor realmente tá aí, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor preencha esse vazio. Eu preciso que o Senhor me dê uma paz e que o Senhor mostre que o Senhor tá aqui, tá presente, tá vendo e que o Senhor também está me ouvindo. Porque, né, eu não tô aguentando passar por esse processo sozinha. E é engraçado porque o Senhor sempre fala conosco. Ele sempre está ali. O problema é que a gente não valoriza a forma como ele fala. Às vezes a gente acha que um vídeo, às vezes a gente acha que um áudio, às vezes a gente acha até mesmo que um versículo da Bíblia, ah, não, isso aqui não é Deus falando comigo. A gente acha que Deus ele tem que descer de formas mirabolantes para falar conosco. E de repente, eu fiz um jejum pedindo ao Senhor que me trabalhasse em mim, que me ajudasse a passar por aquele processo. E lá estava, de repente, no final do jejum, um vídeo de 40 minutos, onde Deus falou exatamente tudo o que eu estava vivendo no meu processo. Tudo. Só faltou falar meu nome. Eu falei, pronto. Eu preciso crer agora nessa palavra e continuar. E aí, né, além disso, o Senhor também me deu outras confirmações. E por isso eu quero falar pra você o seguinte. Eu venho aqui fazer esses vídeos. Eu senti a necessidade quando eu comecei, foi justamente porque várias vezes quando eu precisei por diversas vezes de que o Senhor me desse uma confirmação ou trouxesse uma palavra pra mim, foi através disso aqui que o Senhor falou comigo. Foi através disso aqui que o Senhor me deu resposta. Então, eu simplesmente me acalmei, né? Fiz aquela oração, eu me derramei na presença dele, contei tudo, falei tudo, Senhor, me ajuda a me levantar, me ajuda a sair disso. E aí o Senhor me levou na história de Elias. Você sabia que Elias passou por uma depressão? Mas eu não quero falar sobre depressão aqui, eu quero falar sobre solidão. Uma das coisas que Elias, dentro da depressão dele, mais se sentiu foi sozinho. Foi sozinho. Agora, eu quero falar sobre duas coisas. Elias, ele estava sozinho, ele se sentia sozinho e Deus estava com ele. Deus até mandava, olha só, Deus mandou comida para ele, mandou um anjo, né, fazer uma comida para ele, enquanto ele dormia, acordou ele, falou, olha, agora você come, né, desperta, continua andando. Então, assim, e Elias, por mais que ele se sentia tão só, mas o Senhor estava mostrando ali que eu estou com você e eu estou cuidando de você. Então, tem coisa que você precisa entender, que a presença do Senhor, isso só basta. Nós precisamos entender isso. Existe uma série que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é The Chosen, né? Que ela me fez abrir muito a mente em relação a Jesus Cristo, na forma como Jesus tinha a sua espiritualidade, os seus momentos com Deus. Existem dois tipos de solidão, aquela que a gente escolhe, como eu falei, e aquela que a gente não escolhe. Jesus, ele se retirava, mesmo sendo rodeado de pessoas, mesmo sendo rodeado ali de fãs, de pessoas buscando, né, por ajuda, mesmo sendo alguém assim que, né, todo mundo queria estar perto, ele se retirava para estar a sós com Deus. Então era uma solidão que ele escolhia viver. Ele escolhia viver. Mas teve também a solidão que ele não escolheu viver. Quando ele estava, por exemplo, perto de morrer, que ele estava lá, né, orando no jardim com os seus discípulos. E em certo momento, todos dormiram. E ele olhou para todo mundo, se questionou, tipo, caramba, vocês não conseguem ficar um tempinho só comigo? Aquilo era a expressão da solidão que ele não estava querendo viver. Tudo que ele mais queria era ter alguém naquele momento. Tudo que ele mais queria era ter um apoio naquele momento. Então eu quero falar para você o seguinte, o Senhor, em todos os momentos, naquela solidão em que você escolher viver, em que você escolher se retirar, e também naquela solidão em que você mais precisar e gritar por
por alguém só para te ouvir e você não encontrar ninguém, seja qual for o tipo de solidão, o Senhor, Ele vai estar lá. Ele jamais, jamais abandona um. Ele jamais deixa aquele que está buscando nele. Às vezes a gente acha que Ele não está. Às vezes a gente pensa assim que Deus me abandonou, Deus me largou no meio do deserto, né? Assim como o povo de Israel pensou. Deus trouxe a gente pra cá pra morrer aqui no deserto. Quantas vezes eu pensei isso? Senhor, o Senhor me trouxe pra renunciar a tanta coisa, o Senhor me trouxe pra mudar tanta coisa. Olha como eu era. E hoje tudo que eu já fiz, tudo que eu já mudei, tudo que eu já, né, caminhei pro Senhor me largar aqui, me abandonar aqui, demonstrar que o Senhor não tá comigo. Quantas vezes eu já pensei assim? Mas não é sobre olhar pra mim. A gente não pode olhar pra nós mesmos. Nesses momentos a gente só precisa olhar pra Ele. A gente só precisa olhar pra Ele. Naquele momento da série The Chosen, quando Pedro está caminhando, indo em direção a Jesus sobre as águas, e ele tem aquele breve momento em que ele duvida, Jesus fala, olha pra mim, só olha pra mim. Não é sobre a dor que você sente. Pedro tinha uma dor terrível naquele momento. Mas não é sobre olhar para a sua dor, é sobre olhar para Ele. Quando você joga o seu olhar para Ele, a paz vem. Aquela sensação de tá tudo bem, eu não preciso ter mais ninguém. Eu não preciso ter mais ninguém, entenda isso. Teve uma frase que eu ouvi quando eu tinha, eu acho que meus 18 anos. Hoje eu tenho 29, gente, meu Deus do céu. Eu tava no intercâmbio. Um rapaz falou assim pra mim, Julie, quando você perceber que Jesus é tudo o que você tem, você vai entender que era tudo o que você precisava. Ou seja, a gente não precisa de mais nada. Quando nós temos Ele, só Ele basta. A presença dEle basta. Olha, fica com essa palavra hoje. Assim como muitas vezes eu fui salva, né? O Senhor falou comigo, o Senhor me curou, o Senhor trabalhou. Eu espero que esse vídeo hoje também possa trabalhar em você. Eu espero que esse vídeo venha te alcançar, venha trabalhar em você, que o Senhor venha tratar com você hoje. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.